meus companheiros e minhas companheiras. Gostaria de chamar o companheiro Itamar, secretário-geral, para compor a mesa aqui comigo. Primeiramente, é uma honra muito grande para nós, uma satisfação enorme, poder, nesse momento aqui, convidar a companheira Marilena Chauí, filósofa e professora da Universidade Federal de São Paulo, para compor essa mesa. Bom dia, fique à vontade. Companheiro Itamar é o secretário-geral da Confederação, que vai estar conosco aqui nessa mesa. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. É uma honra para nós, é um desejo antigo. Eu vinha conversando no carro da importância que a companheira tem na nossa vida, na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, na vida da academia, na vida da política. E eu, quando eu estava na faculdade, tinha um professor de filosofia que sempre provocava os alunos com seus textos. E aí ele dizia que tinha que fazer essa provocar a nossa inteligência. Era o momento que ele tinha para provocar, só que eram apenas 40 minutos de aula. Então, em 40 minutos de aula, você não consegue mastigar todo o seu texto. Então, esse momento é um momento ímpar da nossa vida, da nossa confederação, a Confederação Nacional do Ramo Químico. Ela é composta por 40 dirigentes sindicais de todo o país. Estão compostos aqui petroleiros, papeleiros, químicos, farmacêuticos, minérios, pessoal do setor da mineração, pessoal farmacêutico, pessoal do setor plástico e alguns convidados, como, por exemplo, dos metalúrgicos, que eu estou vendo aqui alguns convidados dos metalúrgicos, e tem também outras pessoas que eu... Vidreiro, os companheiros vidreiro e as companheiras vidreira, companheiros borracha, companheiros petroquímicos. Então, é uma química, é um caldeirão de química isso aqui, esse público, né? São 40 pessoas na confederação. Nos ajude nesse momento de reflexão. Nós vamos ficar aqui 4 dias fazendo planejamento. É a primeira reunião, é a primeira direção onde a mulher chega à presidência. Então, nós vamos ter que saborear da sua sabedoria para que, nesse mandato de 4 anos, a gente possa construir ações para o futuro dessa diretoria que assume amanhã, no dia 4 de setembro. Muito obrigado. Itamar, por favor. Dá boas-vindas. É para se acomodar também, para a gente começar a nossa atividade. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom, então, como eu dizia, eu espero poder dar alguma contribuição para o planejamento que vocês iniciam agora. Eu queria lhes dizer que eu escolhi como tema, quando o Marilene me pediu para falar, e foi a partir de uma intervenção que eu tinha feito na Fundação Perseu Abramo, sobre a questão das classes sociais, eu decidi que eu falaria em torno desse tema, porque eu estou batendo nessa tecla contra o governo de que existe no Brasil uma nova classe trabalhadora e não uma nova classe média. Então, não basta eu fazer essa afirmação intempestiva, né? É preciso que eu prove que a minha afirmação está correta. Então, esse texto é uma tentativa de me aproximar de uma fundamentação dessa minha afirmação de que há no Brasil uma nova classe trabalhadora e não uma nova classe média. Eu também acho que esse assunto é um assunto que, obviamente, nos interessa a todos, como sindicalistas, como petistas, como gente de esquerda, porque se considerar que há no Brasil uma nova classe média, nós pensaremos os programas políticos, os programas sociais, todos os projetos em torno desta classe média, que é, bom, vocês já me ouviram falar o que eu penso dela, né?
que é constituída por um conjunto de abominações e que deturpa, deforma aquilo que é o espírito, a finalidade, o objetivo de governos de esquerda que estão voltados para a justiça social, contra a desigualdade e, portanto, fundamentalmente ligados à classe trabalhadora na conquista de direitos. E você deturpa isso se você achar que você tem que governar para uma nova classe média. Você destrói isso. É por isso que eu estou em missão, né? Eu me considero em missão, essa ideia de sair Brasil afora, falando com os meus companheiros. Por favor, não tem nova classe média, tem nova classe trabalhadora, e essa nova classe trabalhadora é um problema para nós, né? Eu vou tentar explicar por quê. Por que a nova classe trabalhadora é um problema e por que a classe média é um problema para nós, né? Então, o meu texto está dividido em 3 partes, né? E vou dar início. Alguém que nos anos 1950, 1960, conhecesse as terríveis condições de vida e de trabalho das classes populares brasileiras, e naquela época tivesse viajado por uns tempos pela Europa, seria duplamente surpreendido. Primeira surpresa: via operários dirigindo pequenos carros. Na França, o famoso 2 cavalos da Renault. Na Inglaterra, o pequeno Biriba da Morris. Na Itália, o pequeno Cinquecento da Fiat. Via os operários saindo de férias com a família, em geral para alguma praia, fazendo compras em lojas de departamento populares. Na França, o Prix Unique. Na Inglaterra, o Worth e a CIA. Os via enviando os filhos a creches públicas e, quando maiores, a escola pública de 1º e 2º graus, as escolas técnicas e mesmo as universidades. Também via os trabalhadores tendo direito, juntamente com suas famílias, a hospitais públicos e medicamentos gratuitos. E, evidentemente, eles possuíam casa própria. Era a Europa do período fordista do capitalismo industrial, portanto, da linha de montagem e fabricação em série de produtos cujo custo barateado permitia o consumo de massa. Mas era, sobretudo, a Europa da economia keynesiana, quando as lutas anteriores dos trabalhadores organizados haviam levado à eleição de governantes de centro ou de centro-esquerda, e ao surgimento do Estado do Bem-Estar Social, no qual uma parte considerável do fundo público era destinada, sob a forma do salário indireto, aos direitos sociais, reivindicados antes e agora conquistados pelas lutas dos trabalhadores. A segunda surpresa que esse viajante teria seria a diferença profunda entre a situação dos trabalhadores, por exemplo, suecos, desde os salários e direitos sociais até os direitos culturais, e o dos espanhóis, portugueses e gregos, que estavam ainda submetidos a ditaduras fascistas e eram forçados a emigrar para o restante da Europa em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Essa nova classe operária não permitiria que passasse pela cabeça de ninguém que os trabalhadores europeus haviam passado à classe média. Curiosamente, é isto que se diz hoje dos trabalhadores brasileiros após 10 anos de políticas contrárias ao neoliberalismo. Então, o fato de nós estarmos acostumados no Brasil com a ideia de que os trabalhadores estão excluídos de tudo, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista cultural, faz com que a inclusão, a diminuição da desigualdade e o fato de que 40 milhões de pessoas saíram da linha de miséria, faz com que, na cabeça brasileira, essa mudança só signifique aumento da classe média. Eu fiz a comparação
com os trabalhadores europeus, por isso, jamais um trabalhador europeu imaginaria que, porque ele possuía todos os direitos que possuía, e porque ele tinha a possibilidade de entrar na sociedade de consumo, que ele tinha virado classe média. Então, sugerimos aqui que, pelo contrário, há no Brasil uma nova classe trabalhadora, cuja composição, forma de expressão pública e de consciência permanecem ainda muito difíceis de apreender e compreender. Mesmo usando o conceito de Paul Singer do subproletariado ou o conceito de precariado proposto por alguns cientistas sociais. Essa novidade precisa ser compreendida se quisermos também compreender por que, nas manifestações ocorridas no Brasil nos meses de junho e julho de 2013, a CUT não conseguiu uma mobilização de mesmo porte que as realizadas pelas convocações das redes sociais. Propomos, como um ponto de partida plausível, uma breve referência ao que aconteceu com a classe trabalhadora no seu conjunto, não apenas no Brasil, sobre os efeitos do neoliberalismo e as suas possíveis consequências para o que nós estamos chamando de a nova classe trabalhadora brasileira. Eu depois vou explicar por que eu digo nova, o que eu quero dizer com nova. Então, como sabemos, a social-democracia e a economia keynesiana propuseram, como modelo econômico-político, o estado do bem-estar social, fundado em dois grandes princípios. Primeiro, direção da maior parte do fundo público ao salário indireto ou aos direitos sociais dos trabalhadores. Seguro-desemprego, salário-família, aposentadoria, férias, moradia, serviços gratuitos de saúde, educação, cultura, lazer, etc. Segundo, a regulação estatal do mercado, seja diretamente por meio de empresas estatais, seja indiretamente por meio da legislação sobre as empresas. Nós sabemos também que nos meados dos anos 1970, esse modelo desembocou no chamado déficit fiscal do Estado. E, com a crise das fontes de produção, particularmente e de outro, a internacionalização da economia, sem que as empresas multinacionais enviassem receitas para os seus países. Esses elementos abriram uma crise para a qual os ideólogos pretenderam oferecer respostas. De acordo com os pensadores, a crise teria sido causada pelo poder excessivo dos movimentos operários, que haviam pressionado por aumentos salariais e exigido o aumento dos encargos sociais do Estado, destruindo os níveis de lucro requeridos pelas empresas e, com isso, desencadeado processos inflacionários incontroláveis e o aumento colossal da dívida pública. Feito o diagnóstico, os conservadores também ofereceram o remédio. Um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos populares, controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia, tendo como meta principal a estabilidade monetária por meio da contenção dos gastos sociais, do aumento da taxa de desemprego para formar um exército industrial de reserva que quebrasse o poderio das organizações trabalhadoras, e de uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados, reduzindo os impostos sobre o capital e as fortunas e aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o consumo e o comércio. Traduzindo em miúdos, propuseram a abolição dos investimentos estatais na produção, a abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação anti-greve e vasto programa de privatização, não só das empresas,
mas também dos encargos sociais, como saúde, educação, moradia. A nossa tendência é sempre pensar que privatização é privatização das empresas. Houve uma privatização muito mais profunda, que foi a privatização dos direitos, né? A transformação de direitos em serviços a serem atendidos no mercado, né? Saúde, educação, moradia, etc. Né? Transporte e assim por diante. O que é que se deu? Deu-se o encolhimento do espaço público e a ampliação do espaço privado. Ou seja, com o encolhimento do espaço público dos direitos e a ampliação do espaço privado dos interesses de mercado, nascia o neoliberalismo, cujos traços podem ser assim resumidos. Então, de uma maneira muito grosseira, o neoliberalismo pode ser apresentado da seguinte maneira. Primeiro, desativação do modelo industrial de tipo fordista, baseado no planejamento, na funcionalidade e no longo prazo do trabalho industrial, com a centralização e verticalização das plantas industriais, as grandes linhas de montagem concentradas em um único espaço, a formação de grandes estoques, orientados pelas ideias de qualidade e durabilidade dos produtos, articulada ao Estado. O salário direto articulado ao salário indireto. Agora, a produção opera por fragmentação e dispersão de todas as esferas e etapas do trabalho produtivo, com a compra e venda de serviços no mundo inteiro, isto é, com a terceirização e precarização do trabalho. Desarticulam-se as formas consolidadas de negociação salarial e se desfazem os referenciais que permitiam à classe trabalhadora perceber-se como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se ao dispersar-se nas pequenas unidades terceirizadas de prestação de serviços, no trabalho precarizado e na informalidade que se espalharam pelo planeta inteiro. E isso faz com que desponte uma nova classe trabalhadora. É isso que eu estou chamando de nova classe trabalhadora, cuja composição e cuja definição ainda estão longe de ser compreendidas. Segundo traço do neoliberalismo, o desemprego se torna estrutural, deixando de ser acidental ou expressão de uma crise conjuntural. Porque a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário da sua forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão, que se realiza não só pela introdução ilimitada de tecnologias de automação, mas também pela velocidade da rotatividade da mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente, em decorrência da velocidade das mudanças tecnológicas. Como consequência, tem-se a perda de poder dos sindicatos, das organizações e dos movimentos populares, e o aumento da pobreza absoluta. A distinção entre países do primeiro e do terceiro mundo tende a ser acrescida com a existência em cada país de uma divisão entre bolsões de riqueza absoluta e de miséria absoluta. Isto é, a polarização de classes surge como polarização entre a opulência absoluta e a indigência absoluta. O neoliberalismo produziu uma miserabilização no planeta que nunca se tinha visto antes. Terceira característica, deslocamento do poder de decisão do capital industrial para o capital financeiro, que se torna o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata, a mais fetichizada de todas as mercadorias, o dinheiro. Porém, não o dinheiro no sentido clássico que lhe deu Marx, isto é, mercadoria equivalente para todas as mercadorias. Não. É o dinheiro como moeda, como expressão monetária de relações entre credores e devedores, provocando assim a passagem da economia ao chamado monetarismo.
Essa abstração, que é o dinheiro, transforma a economia no movimento fantasmagórico das bolsas de valores, dos bancos e das financeiras. Esse movimento é fantasmagórico porque ele não opera com a materialidade produtiva, e sim com signos, sinais, imagens no movimento vertiginoso das moedas. Eu daqui a pouco vou voltar a isso, porque isso está ligado ao surgimento de um novo padrão no campo do conhecimento, que é a noção de informação, e que vem do capital financeiro, que lida só com signos, não lida com realidade nenhuma, só lida com sinais, e lida com informação. E mudou o padrão da ciência por causa disso. Então, é um negócio bravo, né, que está acontecendo. Ou seja, a fantasmagoria do monetarismo, com as bolhas que viajam mundo afora, essa fantasmagoria vai ter consequências muito precisas no modo de organização da sociedade e do pensamento, né? É sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Quarta característica, a transnacionalização da economia sob os imperativos financeiros ou monetários torna pouco importante a figura do Estado Nacional como enclave territorial para o capital e dispensa as formas clássicas do imperialismo, o colonialismo político-militar, a geopolítica de áreas de influência, etc. De sorte que o centro econômico, jurídico e político planetário se encontra no FMI e no Banco Mundial, que operam com um único dogma: estabilidade monetária e corte do déficit público. Quinta característica: no estado do bem-estar social, a presença do fundo público sob a forma do salário indireto, isto é, os direitos econômicos e sociais, desatou o laço que prendia o capital à força do trabalho, à força de trabalho, isto é, que prendia o salário direto. O laço entre o capital e o trabalho por meio do salário direto era o que, tradicionalmente, forçava a inovação técnica pelo capital ser uma reação às lutas dos trabalhadores por aumento real de salário. Quando esse nó foi desatado, 3 consequências se impuseram. Primeiro, o impulso à inovação tecnológica tornou-se praticamente ilimitado, provocando expansão dos investimentos e o agigantamento de forças produtivas, cuja liquidez é impressionante, mas cujo lucro não é suficiente para concretizar todas as suas possibilidades tecnológicas, exigindo para isso o financiamento estatal. E é por isso que o Estado vai deslocar o financiamento dos direitos sociais para o financiamento do capital. Segundo, o desemprego se torna estrutural pela introdução, pela velocidade da rotatividade da mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente. Terceiro, o aumento do setor de serviços também se torna estrutural, deixando de ser um suplemento à produção, visto que agora, sob a designação de tecnociência, a ciência e a tecnologia se tornaram forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital para se converter em agentes da acumulação do capital. Isso é uma mudança impressionante, porque na tradição capitalista, a ciência fazia a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, isso se dirigia para as tecnologias e o capital usava as tecnologias. Havia uma aplicação das técnicas pelo capital. Mas a ciência era um saber fora do poder direto do capital. Claro que no mundo capitalista tudo é mercadoria, a ciência também era uma mercadoria, mas ela era uma mercadoria resguardada, vamos dizer assim. A mutação que se deu com a noção de tecnociência é que a ciência, ela, enquanto tal, é uma força produtiva, né? Ela não é mais um saber
usado pelo capital. Ela é uma força que acumula capital. Mudou o lugar da ciência no planeta. Daqui a pouco vamos tirar algumas consequências sobre isso, né? Com isso, mudou o modo de inserção social do conhecimento científico e técnico, de maneira que os cientistas e os técnicos se tornaram agentes econômicos diretos. A força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio dos conhecimentos, entendidos como informação. E a informação é entendida como operação de signos ou de sinais. A mudança do lugar social dos cientistas, eu falo com as mãos, vocês não imaginam a dificuldade que é eu não poder usar minhas mãos, que eu estou usando o microfone. Cientistas, então, a mudança do lugar social dos cientistas e dos técnicos, determinada pela economia, portanto pela base material da sociedade, vem se exprimir teoricamente, isto é, no plano das ideias, com o novo paradigma das ciências. Tanto as ciências duras, matemática, física, química, as ciências naturais, a biologia, e as ciências humanas, isto é, as ciências sociais. Esse novo paradigma é o paradigma da informação, que suplanta o paradigma clássico da organização e o paradigma usado pelo saber durante o século XX, a estrutura. O que caracterizava o paradigma da organização e o paradigma da estrutura era o fato de que eles lidam com totalidades. Os objetos trabalhados por eles eram pensados como totalidades dotadas de princípios internos de autoconservação e de transformação. É isso uma estrutura. A informação, que é o novo paradigma, ao contrário da organização e da estrutura, lida com a fragmentação e a dispersão de sinais. Portanto, nós não temos mais um... Ai, obrigada, você é um anjo. Então, como eu dizia, o paradigma na ciência até o século XX, do século XVII até o século XX, era o paradigma da organização. A ideia de que você lidava com a realidade, as diferentes realidades, né, estudada pelas diferentes ciências, como objetos que eram totalidades organizadas. Você lidava, portanto, com a noção de relações internas, de causa e efeito, relações de funcionalidade entre as coisas, entre os elementos constituintes de uma totalidade. O século XX passou a trabalhar com a noção de estrutura. A estrutura é pensada como uma totalidade na qual os elementos só existem pela relação que eles mantêm uns com os outros. É a relação entre os elementos que cria esses elementos e que cria a estrutura. E essas relações são relações não só que conservam a totalidade, mas trazem dentro deles certos princípios ou de desenvolvimento dessa totalidade ou de transformação e o término dela, né? O importante é que são noções que operam com a visão da realidade como constituída por totalidades, por sistemas, né? Ora, o que o paradigma da informação introduz, e ele introduz para todas as ciências, e depois ele aparece na cosmologia, que explica a estrutura do universo, não mais em termos de uma estrutura, mas como um sistema de sinais. O que caracteriza a noção de informação é que ela é um fluxo de sinais, um fluxo de imagens. Ela não opera mais com a noção de causa e efeito, ela não opera com a relação entre a função, portanto entre um meio e um fim, ela não opera com a ideia de um princípio interno de organização, com um princípio interno de desenvolvimento e com um princípio interno de transformação e de solução. Ou seja, a noção de história desaparece. Porque os objetos, todos eles, ao serem pensados
como estruturas, mesmo o objeto menos histórico de todos eles, que é o objeto matemático, até a história propriamente dita, não é? Quando você pensa em termos de estrutura, você pensa em... O que é que você pensa? Você pensa uma totalidade que foi produzida no tempo, que se transforma no tempo e que se destrói no tempo. Você trabalha com uma historicidade do mundo. A noção de informação destrói isso, porque ela opera com fluxos aleatórios, fluxos contingentes de sinais, de imagens, que tem esta ou aquela conexão provisória aqui e agora, mas não tem nenhuma relação duradoura. Elas não formam uma temporalidade que eu possa entender. Eu não estou dizendo que o mundo é assim. Eu estou dizendo que essa é a ideologia atual da ciência e do capitalismo. A ideia, e essa ideologia de tudo fragmentado, tudo casual, tudo contingente, tem um nome. Ela se chama o pós-modernismo. O pós-modernismo é isso, né? Bom, sexta característica do neoliberalismo: politicamente, as novas, e agora vem a consequência trágica disso, né? Politicamente, as novas tecnologias de informação organizam um novo poder planetário de vigilância e de controle. Nós estamos vivendo nesse momento a mais veemente verificação disso, né? No Brasil, né? Eu não me refiro às manifestações através das redes sociais, eu estou me referindo ao Snowden e ao que se passa hoje com as relações diplomáticas Brasil e Estados Unidos, né? Então, politicamente, as novas tecnologias de informação organizam um novo poder planetário de vigilância e de controle, que suplanta os estados nacionais e as particularidades sociais. Trata-se da internet e da multimídia. A internet é um ponto de convergência entre uma arquitetura industrial, múltiplas linguagens informáticas e um grande número de práticas intelectuais e cognitivas, econômicas, sociais, políticas, artísticas e de lazer. É uma organização de informações, um enxame de redes privadas e públicas, institucionais, comerciais, governamentais, associativas, conectadas em inúmeros nós, que formam uma nebulosa internacional amplamente insondável, diversamente organizada, às vezes aberta e disponível, mas frequentemente fechada e secreta, e que aparece como uma comunicação tecnológica universal. Embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, entretanto, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas aplicativos que permitem as múltiplas operações desejadas em um número limitado de gestos previstos e uniformes em todo o planeta, sem que tenhamos a menor ideia do que são e do que significam os protocolos informáticos que empregamos. O usuário é transformado em mercadoria, porque a estratégia de venda não consiste mais em vender um produto para o maior número de clientes, mas em vender no ciberespaço o maior número de produtos para um usuário, cujo perfil é traçado pelos chamados provedores de acesso, para servir de base de cálculo para o valor de tempo de vida em termos da sua virtualidade de acesso e consumo. Em suma, o controle e a vigilância dos indivíduos. Eu penso que cada um de nós tem tido essa experiência no cotidiano. Eu me dei conta dela, eu costumo contar para as pessoas, o único instante em que eu me dei conta de que eu estava sendo vigiada e controlada, foi eu quis fazer uma mudança no meu plano de saúde. E eu escrevi um e-mail para a empresa,
Recebi a resposta e tal. A partir daí, todos os dias, eu recebo 30, 40 ofertas de plano de saúde. Eu fiz uma compra de móveis na Tok Stock. Mas o que eu recebo, o Ponto Frio, as Casas Bahia, o Diabo A4, todos os dias. Ou seja, provavelmente eu estava recebendo esse tipo de coisa, mas eu nunca tinha prestado muita atenção. Foi só na hora em que, em vez de receber uma oferta de plano de saúde, eu passei a receber 30, e em vez de uma oferta de imóveis, eu passei a receber 40, que eu me dei conta que eu estava completamente no bolso das empresas, que eu estava sendo vigiada e controlada. Agora imagine isso no nível da informação verdadeira, daquilo que interessa para nós aqui, né? Que se passa. Nós estamos e eu me preocupo com isso, porque as redes sociais abriram uma contradição nisso aí, mas é uma contradição muito precária, na medida em que as redes sociais aparecem como uma forma de democratização e de liberação da informação. É isso que elas fazem, se você compara elas com os meios de comunicação tradicionais, né? É isso que elas fazem. Só que elas fazem no interior disto, no interior da web. E, portanto, a capacidade liberadora, a capacidade criativa, a capacidade verdadeiramente informativa das redes está circunscrita à possibilidade de total vigilância e de controle delas em escala planetária pela web. E que tem um escritório nos Estados Unidos e um escritório no Japão. E que se desliga isso, acabou. Né? O Brasil vai comprar uns aviões dos Estados Unidos. Só que o sistema dos aviões é controlado lá, pelo sistema de web, internet. Eu não entendo essas coisas. Lá. Então, se a gente rompe relações, eles desligam, acabou os nossos aviões. Então, é isso que a informação está significando. A informação está significando a possibilidade do exercício de uma vigilância e de um controle por alguns poderes econômico-militares em escala planetária. Então, não foi brincadeira o que a ciência aprontou conosco. E não é brincadeira o que é o neoliberalismo, né? Então, por sua vez, as multimídia, sistema de comunicação que integra diferentes veículos de comunicação e seu potencial interativo, é algo que nenhum Estado nacional sozinho tem condições para implantar, levando por isso à formação de consórcios empresariais, regionais, globais. São as empresas de armamento, as empresas financeiras, as empresas de comunicação de massa, as operadoras de comunicação, os provedores de serviço de internet e as empresas de computadores que juntas formam um conglomerado para produzir a multimídia. Essas empresas controlam todo o sistema em escala planetária. Em suma, nós temos a vigilância e o controle não só sobre os indivíduos, mas sobre os estados nacionais e sobre as classes sociais. Isso é o retrato breve, em traços muito rápidos, do neoliberalismo. O que aconteceu no Brasil, na hora que o modelo veio? No caso do Brasil, o modelo neoliberal se implantou nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, com a chamada reforma do Estado. Ou, como dizem os tucanos, uma engenharia política dita racionalizadora e modernizadora, tendo como objetivo redistribuir as atividades estatais em 4 campos. O núcleo estratégico do Estado, os 3 poderes da República, para a definição do exercício do poder. As atividades exclusivas do Estado, definidas pelo núcleo estratégico, e que não podem ser delegadas a instituições não estatais. E os serviços não exclusivos do Estado, isto é, aqueles que podem ser realizados por instituições não estatais na qualidade de prestadores de serviço, e que incluem educação, saúde, cultura, utilidades públicas. O setor de produção,
para o mercado, isto é, as empresas estatais. O fundamento ideológico da reforma do Estado foi cristalino. Todos os problemas e malefícios econômicos, sociais e políticos do Brasil decorriam da presença do Estado, não só no setor de produção para o mercado, mas também nos serviços não exclusivos, donde se conclui que todas as soluções e todos os benefícios econômicos, sociais e políticos devem vir da substituição do Estado pelas empresas privadas no setor de produção e no setor dos serviços não exclusivos. Em outras palavras, a reforma do Estado, realizada por Fernando Henrique Cardoso, fez com que o mercado aparecesse como o portador da racionalidade sociopolítica e o agente principal do bem-estar da República. Isso significa a saída do Estado não apenas do setor de produção para o mercado, o que se espera numa ideologia e numa economia de desregulação econômica, mas, sobretudo, a sua saída do setor dos serviços públicos, a educação, a saúde, a moradia, o transporte, a cultura. Ixi, eu estou na metade, e já passaram-se 30 minutos. Tá. Bom, em outras palavras, a reforma excluiu as exigências democráticas dos cidadãos ao Estado, os direitos, não é? E aceitou apenas as exigências feitas pelo capital ao seu Estado. Isto é, excluiu todas as conquistas econômicas, sociais e políticas vindas das lutas populares no interior da luta de classes. Essa identificação entre o Estado e o capital, em sua forma neoliberal, apareceu de maneira nítida na substituição do conceito de direitos pelo de serviços, que levou a colocar direitos como transporte, saúde, educação, moradia, cultura, no setor de serviços destinados a se tornar não estatais e definidos pelos interesses de mercado. A reforma, portanto, em consonância com o neoliberalismo, encolheu o espaço público dos direitos e ampliou o espaço privado dos interesses, não só ali onde seria previsível, isto é, nas atividades ligadas à produção econômica, mas também onde não é admissível, no campo dos direitos sociais. Com todos os problemas, equívocos, idas e vindas, coalizões, para dizer o mínimo, pouco recomendáveis, fruto do sistema político partidário eleitoral legado pelo general Golbery com o pacote de Abril, foi contra esse modelo implantado pela reforma tucana que se ergueram os governos Lula e Dilma, ou aquilo que André Singer designa como lulismo, que para o André é a entrada dos trabalhadores na sociedade de consumo. A ideia de mercado interno que teria sido desenvolvida pelo lulismo. O núcleo do lulismo seria a ideia de mercado interno. Eu não uso essa expressão, eu designo esse período como a construção da cidadania ou a conquista da democracia como criação e consolidação de direitos. Bom, agora vamos ver a questão da nova classe trabalhadora e a maldita classe social, que é a classe média. Então, estudos, pesquisas e análises mostram que houve uma mudança profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos programas governamentais de transferência de renda, inclusão social e erradicação da pobreza, graças à política econômica de pleno emprego e elevação do salário mínimo, graças à recuperação de parte dos direitos sociais das classes populares, sobretudo alimentação, saúde, educação e moradia. Graças também à articulação entre esses programas e o princípio do desenvolvimento sustentável e aos primeiros passos de uma reforma agrária que permita às populações do campo não recorrer à migração forçada em direção aos centros urbanos. Eu costumo dizer que tudo isso são coisas em implantação, em desenvolvimento, algumas encontrando obstáculos quase intransponíveis, né?
Mas, de todo modo, é um processo, né? Não é um dado. E é um processo que, ao tirar 40 milhões de pessoas da linha da miséria e garantir a esses 40 milhões de pessoas o direito a 3 refeições por dia, moradia e ensino fundamental, eu defendo esses 2 governos até que a vaca tussa. Eu defendo isso porque isso está acima do que jamais foi feito no Brasil. Quando a classe média se rebela, eu me pergunto o que ela faria se ela não pudesse comer 3 vezes por dia. E mais, se ela não pudesse comer nenhuma vez por dia. Né? Fecho parênteses. Eu sempre faço um comício porque eu fico muito indignada. Então, de modo geral, utilizando a classificação dos institutos de pesquisa e de mercado e da sociologia, o IPEA segue o costume de organizar a sociedade numa pirâmide seccionada em classes designadas como ABCDE, tomando como critério a renda, a posse de bens imóveis e móveis, a escolaridade e a ocupação ou profissão. Por esse critério, chegou-se à conclusão de que, entre 2003 e 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente, passando de 96,2 milhões de pessoas a 63,5 milhões de pessoas. Também, no topo da pirâmide, houve crescimento das classes A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas a 22,5 milhões. Mas a expansão, verdadeiramente espetacular, ocorreu na classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas a 105,4 milhões. Essa expansão levou à afirmação, pelos institutos de pesquisa de mercado, pelos sociólogos e pelo IPEA, de que cresceu a classe média brasileira. Ou melhor, que teria surgido uma nova classe média no país. Entretanto, nós sabemos que há uma outra maneira de analisar a divisão social das classes, tomando como critério a forma da propriedade. Não a escolaridade, não a renda, não a profissão. No modo de produção capitalista, a classe dominante é proprietária privada dos meios sociais de produção, capital produtivo, capital financeiro. E, portanto, ela é a proprietária privada da riqueza. A classe trabalhadora, excluída desses meios de produção, e neles incluída como força produtiva, é, entre aspas, a proprietária da força de trabalho vendida e comprada sob a forma de salário. Marx falava na pequena burguesia para indicar uma classe social que não se situava nos 2 polos da divisão social que constitui o modo de produção capitalista. Ele escolheu a expressão pequena burguesia por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, para afastar a noção dos economistas ingleses de middle class. Vocês sabem que na Inglaterra a expressão middle class significa a burguesia. É ela que é a classe média, porque você tem a nobreza e a plebe, né? A nobreza e os plebeus, entre a nobreza e os plebeus está a burguesia, né? É ela que é a classe média, né? Então, para evitar essa confusão, porque o Marx está designando a burguesia não como classe média, ele está designando a burguesia como uma proprietária privada dos meios sociais de produção. Então, ele evitou usar o termo classe média, né? E escolheu, então, o termo pequena burguesia. Então, o primeiro motivo é esse: evitar a confusão do uso de middle class, que indicava exatamente a burguesia, situada entre a nobreza e a massa trabalhadora. Em segundo lugar, ele escolheu esse termo para indicar, por um lado, a proximidade dessa classe
A proximidade social e ideológica dessa classe com a burguesia e não com os trabalhadores. E, por outro lado, para indicar que, embora ela não fosse proprietária privada dos meios sociais de produção, entretanto, ela poderia ser proprietária privada de bens móveis e imóveis. Uma palavra, a pequena burguesia encontra-se fora do núcleo central do capitalismo. Ela não era detentora do capital e dos meios sociais de produção, não era a força de trabalho que produz capital. Situava-se nas chamadas profissões liberais, na burocracia estatal, isto é, os serviços públicos, na burocracia empresarial, isto é, administração e gerência, e na pequena propriedade fundiária e no pequeno comércio. Era isso que ela era. É a sociologia, sobretudo de inspiração estadunidense, que inventa a noção de classe média para designar esse setor econômico, empregando, como dissemos acima, os critérios de renda, escolaridade, profissão, consumo. E com isso construir a pirâmide de classes ABCDE e a célebre ideia de mobilidade social para descrever a passagem de um indivíduo de uma classe para outra. Ou seja, a noção de mobilidade social vem da ideologia liberal e tem como referência os indivíduos e não as classes sociais. Desconsidera, portanto, o fato de que a divisão das classes permanece sem qualquer mudança, embora indivíduos possam passar de uma classe para outra sem alterar a forma da sociedade. Se o que determina a forma de uma sociedade é a forma da propriedade dos meios sociais de produção, responsável pela divisão social das classes, então, o fato de indivíduos mudarem de classe social não altera em nada a forma da sociedade. Em suma, a ideia de mobilidade social permanece no plano do aparecer, da aparência do social. Não alcança o ser da sociedade, a realidade da sociedade. Ora, se abandonarmos a descrição sociológica ABCDE, se ficarmos com a constituição das classes sociais no modo de produção capitalista, ainda que adotemos a expressão classe média. Se no Brasil considerarmos as pesquisas que mencionamos acima e os números que elas apresentam relativos à diminuição e ao aumento do contingente demográfico nas 3 classes sociais, e se por outro lado, no caso do modo de produção capitalista em geral, levarmos em conta as mudanças sociais acarretadas pelo surgimento da tecnociência e pela passagem das antigas profissões liberais à condição de profissões assalariadas, poderemos chegar a algumas conclusões provisórias. E agora esse conjunto de conclusões a que eu vou chegar tem a finalidade de demarcar a ideia de que há uma nova classe trabalhadora e de que não há uma nova classe média, né? E a nova classe trabalhadora vai conter elementos que antigamente estavam na classe média. O que eu estou propondo é uma inversão da análise. A análise dos sociólogos e do IPEA diz tudo aquilo que estava na classe trabalhadora passou para a classe média. A minha análise significa mostrar que tudo que estava na classe média foi empurrado para a classe trabalhadora. Se eu não usar como critério renda, escolaridade, profissão. Se eu usar como critério a forma da propriedade. Isto é, se eu fizer uma análise marxista. Então, quais são as conclusões provisórias que eu estou propondo aqui para a nossa discussão? Primeiro, o critério dos serviços, como definidor da classe média, não se mantém na forma atual do capitalismo por 2 motivos. Primeiro, a maioria dos serviços fazia parte da planta industrial de tipo fordista. E simplesmente com a desativação desse modelo da produção, houve terceirização dos serviços, que entretanto estão articulados à produção industrial e são um ramo dela. Segundo, as ciências e as técnicas, como nós já dissemos, as chamadas tecnociências, se tornaram forças produtivas. E os serviços por ela realizados ou delas dependentes
estão diretamente articulados à acumulação e reprodução do capital. Em outras palavras, o crescimento de assalariados no setor de serviços não é crescimento da classe média, e sim de uma nova classe trabalhadora heterogênea, definida pelas diferenças de escolaridade e pelas habilidades e competências determinadas pela tecnociência. De fato, no capitalismo industrial, as ciências, ainda que algumas delas fossem financiadas pelo capital, se realizavam, na sua maioria, em pesquisas autônomas, cujos resultados poderiam levar a tecnologias aplicadas pelo capital na produção econômica. Essa situação significava que cientistas e técnicos pertenciam à classe média. Era lá onde estavam os famosos intelectuais, sendo que os intelectuais marxistas ficavam desesperados porque eles estavam colocados onde? No chamado trabalho improdutivo. Lá que estavam os intelectuais, lá que estava a classe média no trabalho improdutivo. Olha o que aconteceu agora. Hoje, porém, as ciências e as técnicas tornaram-se parte essencial das forças produtivas. E por isso os cientistas, os técnicos e os intelectuais passaram da classe média para a classe trabalhadora, como produtores de bens e serviços articulados à relação entre o capital e a tecnociência. Dessa maneira, renda, propriedades e escolaridade não são critérios para distinguir entre os membros da classe trabalhadora e os da classe média. Terceiro ponto. O critério da profissão liberal também se tornou problemático para definir a classe média, uma vez que a nova forma do capital levou à formação de empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, alimentação, etc. De maneira que os seus componentes, os médicos, os dentistas, os professores e vai por aí afora, se dividem entre proprietários privados dessas empresas e os assalariados. Eles devem, portanto, ser colocados da classe trabalhadora, por mais que eles uivem contra isso. 4. A figura da pequena propriedade familiar também não é critério para definir a classe média, porque a economia neoliberal, ao desmontar o modelo fordista, fragmentar e terceirizar o trabalho produtivo em milhares de microempresas, grande parte delas familiares, dependentes do capital transnacional, transformou esses pequenos empresários em força produtiva, que juntamente com os prestadores individuais de serviços, seja na condição de trabalhadores precários, seja na condição de trabalhadores informais, é dirigida e dominada pelos oligopólios multinacionais. Em suma, os transformou numa parte da nova classe trabalhadora mundial. Restam, portanto, para a classe média, as burocracias estatal e empresarial, serviços públicos, a pequena propriedade fundiária, o pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais e os profissionais liberais ainda não assalariados, como espaço para alocar a classe média. No Brasil, esta se beneficiou com as políticas econômicas dos últimos 10 anos. Cresceu e prosperou, mas não no mesmo grau, nem na mesma intensidade que a classe trabalhadora. Assim, quando dizemos que se trata de uma nova classe trabalhadora, consideramos que a novidade não se encontra apenas nos efeitos das políticas sociais e econômicas dos 2 últimos governos, mas também nos 2 elementos trazidos pelo neoliberalismo. Ela é nova, primeiro, por causa da fragmentação, terceirização e precarização do trabalho, e de outro, pela incorporação à classe trabalhadora de segmentos sociais que, nas formas anteriores do capitalismo, teriam pertencido à classe média. A pergunta que fica para nós é: o que nós sabemos efetivamente dessa nova classe trabalhadora? Muito pouco. Quase nada. Uma classe social não é um dado fixo. Não é uma coisa. Não é definida apenas pelas determinações econômicas. Uma classe social é um sujeito social, um sujeito político, um sujeito moral, um sujeito cultural, que age, se constitui, interpreta a si mesma, se transforma por meio da luta de classes.
Uma classe social é uma praxis, um fazer-se histórico. Se é nisso que reside a possibilidade transformadora da classe trabalhadora, é nisso também que reside a possibilidade do ocultamento daquilo que ela é e o risco da sua absorção ideológica pela classe dominante. E o primeiro sinal desse risco no Brasil é justamente a difusão de que há uma nova classe média entre nós. Isso é pura ideologia. E é exatamente por isso também que a classe média coloca uma questão política de enorme relevância para nós. Ou seja, há uma nova classe trabalhadora e há uma nova classe média. E nós temos que politicamente lidar com essas duas novidades. No caso da classe trabalhadora, nós vamos ver como ela é puxada, absorvida pela ideologia da prosperidade, do pentecostalismo, e pela ideologia do empreendedorismo dos microempresários. Então vocês têm nas mãos uma classe que pode ser completamente arrastada por ideologias de classe média, embora ela seja a nova classe trabalhadora, que está ainda desgarrada de nós, desprovida de formas de expressão públicas, de formas de organização, e que se torna presa fácil dessa apropriação, que dá a ela o quê? O sentimento de pertencer a algum lugar, formas de solidariedade e esperança quanto ao futuro. É isso que está sendo dado para ela, através dessas ideologias de classe média. Então, algo nós temos que fazer, enquanto trabalhadores, né? Então, agora vou dizer por que eu acho que a classe média é um problema. Eu prometo a vocês que não vou falar das 3 abominações que me fazem odiar a classe média, vou simplesmente colocar de uma maneira menos passional. Fora do núcleo econômico definidor do capitalismo, a classe média encontra-se também fora do núcleo do poder político. Ela não detém o poder do Estado, nem o poder social da classe trabalhadora organizada. Isso a coloca numa posição que a define menos pela sua posição econômico-política e muito mais pelo seu lugar ideológico. E o lugar ideológico da classe média tende a ser contraditório. Por sua posição no sistema social, a classe média tende a ser fragmentada, raramente encontrando um interesse comum que a unifique. Todavia, certos setores, como é o caso, por exemplo, dos estudantes, dos funcionários públicos, de intelectuais, de lideranças religiosas, tendem a se organizar e a se opor à classe dominante em nome da justiça social, colocando-se na defesa dos interesses e direitos dos excluídos, dos expoliados, dos oprimidos. Numa palavra, essa parte da classe média tende para a esquerda e, via de regra, para a extrema esquerda e o voluntarismo. No entanto, essa configuração é contrabalançada por outra, exatamente oposta. Fragmentada, perpassada pelo individualismo competitivo, desprovida de um referencial social e econômico sólido e claro, a classe média tende a alimentar o imaginário da ordem e da segurança. Por quê? Em decorrência da sua fragmentação e da sua instabilidade, o seu imaginário é povoado por um sonho e por um pesadelo. O seu sonho é tornar-se parte da classe dominante. O seu pesadelo é tornar-se trabalhadora. Para que o sonho se realize e o pesadelo não se concretize, é preciso ordem e segurança. É preciso repressão. Isso torna a classe média ideologicamente conservadora e reacionária. E o seu papel social e político é o de assegurar a hegemonia ideológica da classe dominante. É sob essa perspectiva que se pode dizer que a classe média é formadora da opinião social e política conservadora e reacionária. Cabe ainda particularizar a classe média brasileira. Estou no fim, estou acabando, prometo que estou acabando. Tem 2 páginas. Cabe ainda particular, eu acho que
eu queria trazer uma mensagem mais ou menos completa para a gente poder discutir, por isso que ficou longo. Então, cabe ainda particularizar a classe média brasileira, que além dos traços anteriores que são comuns a toda a classe média em qualquer lugar do planeta, é também determinada pela estrutura autoritária da sociedade brasileira, que é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Na nossa sociedade, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como a relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. E as desigualdades são naturalizadas. As relações entre os que se julgam iguais são de, entre aspas, parentesco. Isto é, de cumplicidade. E com os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela, da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão. De sorte que a divisão social das classes é sobredeterminada pela polarização entre a carência das classes populares e o privilégio da classe dominante. A classe média não só incorpora e propaga ideologicamente as formas autoritárias das relações sociais, como também incorpora e propaga a naturalização e a valorização positiva da fragmentação social, da dispersão socioeconômica trazidas pela economia neoliberal e defendidas ideologicamente pelo estímulo ao individualismo competitivo agressivo, ao sucesso a qualquer preço, por meio da astúcia para operar com procedimentos do mercado. E é nisto que reside o problema da absorção ideológica da nova classe trabalhadora brasileira pelo imaginário da classe média. A absorção que atua atualmente no Brasil se manifesta na disputa entre duas formulações ideológicas que enfatizam a individualidade bem-sucedida. A teologia da prosperidade, do pentecostalismo, e a ideologia do empreendedorismo da classe média neoliberal. Em outras palavras, visto que a nova classe trabalhadora brasileira se constituiu no interior do momento neoliberal do capitalismo, nada impede que, não tendo ainda criado formas de organização, formas de expressão pública, vínculos com o restante da classe trabalhadora, ela se torne propensa a aderir ao individualismo competitivo e agressivo difundido pela classe média. Ou seja, ela pode aderir ao modo do aparecer da sociedade como um conjunto heterogêneo de indivíduos, e não de classes, e de interesses particulares em competição. E ela própria é levada a acreditar que faz parte da nova classe média brasileira. Essa crença é reforçada pela sua entrada no consumo de massa. De fato, do ponto de vista simbólico, a classe média substitui a falta de poder econômico e a falta de poder político, seja pela guinada ao voluntarismo de extrema esquerda, seja à direita, pela busca de prestígio e dos signos de prestígio, como, por exemplo, os diplomas e os títulos vindos das profissões ditas liberais, e pelo consumo de serviços e objetos, indicadores de autoridade, riqueza, abundância, ascensão social. Por exemplo, a casa no bairro nobre. Eu sempre digo que não posso entender como é que numa república se possa falar em bairro nobre. Se aqui fosse uma monarquia e tivesse nobreza, você até entenderia, bairro nobre. Numa república onde há cidadãos, o que é um bairro nobre? Mas é o bairro nobre, com 4 suítes, portanto 4 banheiros. É isso a classe média, entendeu? Então não dá para gostar dela, não dá. Bom, então, em outras palavras, o consumo lhe aparece como ascensão social em direção à classe dominante e como distância intransponível entre ela e a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, por sua vez,
ao ter acesso ao consumo de massa, tende a tomar o imaginário da classe média por realidade e a aderir a ele. Donde uma nova pergunta: se pelas condições atuais de sua formação, a nova classe trabalhadora brasileira está cercada por todos os lados pelos valores e símbolos neoliberais difundidos pela classe média, como vamos desatar esse nó? Então, para concluir, se a política democrática corresponde a uma sociedade democrática, fundada na ideia de criação e consolidação de direitos, portanto, contra carências e privilégios, e se no Brasil a sociedade é autoritária, hierárquica, vertical, oligárquica, polarizada entre a carência e o privilégio, só será possível dar continuidade a uma política democrática enfrentando essa estrutura social. A ideia de inclusão social não é suficiente para derrubar essa polarização. A polarização só pode ser enfrentada se o privilégio for enfrentado. E o privilégio só será enfrentado por meio de 4 grandes ações políticas. A reforma tributária, que opere sobre a vergonhosa concentração da renda e faça o Estado passar da política de transferência de renda para a de distribuição e redistribuição da renda. A reforma política, que dê uma dimensão republicana às instituições públicas. A reforma social, que consolide o Estado do bem-estar social como política de Estado e não apenas como programa de governo. E uma política de cidadania cultural capaz de desmontar o imaginário autoritário, quebrando o monopólio da classe dominante sobre a esfera dos bens simbólicos e a sua difusão e conservação por meio da classe média. Mas a ação do Estado só pode ir até esse ponto. O restante, para a construção de uma sociedade democrática, só pode ser a praxis da classe trabalhadora. E por isso é fundamental que ela própria, como já o fez tantas outras vezes na história, e tão claramente no Brasil dos anos 70 a 90, encontre, em meio às adversidades impostas pelo modo de produção capitalista, caminhos novos na sua organização. Crie suas novas formas de luta e de expressão autônoma. Isto é, seja sempre o sujeito do seu fazer. E pelas primeiras análises sobre as manifestações de junho e julho de 2013, isso não é o caso. Obrigada.